Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 24, do versículos 45 ao 47. Se nós pudermos ficar de pé, seria melhor. Vamos invocar primeiro. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, Mateus capítulo 24, versículos 45 até o 47. Vamos ler? Quem é, pois, o servo Fiel. e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, confiará todos os seus bens. E agora, irmão, vamos ler e orar esses versículos, nós nos colocando, fazendo uma oração ao Senhor, porque esse servo hoje somos cada um de nós. E o Senhor está contando com você, crescendo em vida, sendo aperfeiçoado e para cuidar das pessoas, dos seus maiores bens. Vamos ler? Vamos ler e orar. Quem é? Quem é? Manuel. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Dentro do que o Senhor tem nos falado, realmente, esse é o nosso maior encargo, é cuidar das pessoas, né? É o maior cuidado hoje que exige são as pessoas, e esse é o maior bem de Deus, são as pessoas. Só que, irmãos, a gente não consegue hoje cuidar sozinhos. Estava aqui com o gentil aqui, lendo e orando, falando, nós saímos para cuidar, que nem o testemunho dos irmãos ontem, né? Nós saímos para cuidar e somos cuidados. É recíproco, né? É recíproco essa comunhão, né? Esse servir ao Senhor. Então você sai para cuidar e você que é cuidado. Então o Senhor, Ele utiliza esses canais muito bom. E como os irmãos mesmo abordaram nessa manhã, o Senhor nos deu várias ferramentas, né? Para um viver cristão vitorioso. Mas isso diariamente, irmãos. Não é só no final de semana. Mas todos os dias, a todos os momentos, nós precisamos ter um viver cristão vitorioso. Esse viver que nos encoraja, uma visão que nos governe, uma visão que nos leve somente para o foco. E uma dessas ferramentas também, além do Bucafé, nós temos também o CEAP, né, o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Nós temos também o Bucafé Comunidade, agora nós estamos começando a ter experiência com o Bucafé Comunidade. Nós temos a colportagem, né? Tantos irmãos hoje se dedicam à colportagem integralmente, outros parcialmente, mas são tudo ferramentas que o Senhor tem utilizado. E às vezes através do Jave, que nem foi o testemunho da Carol, através do Jave, e através dos folhetos. Irmãos, são todas ferramentas são utilizadas para alcançar as pessoas. Então o Senhor hoje, ele não escolhe somente um canal e somente uma ferramenta. Não. Tem a oportunidade, você se dispôs, o Senhor abençoa, né? E também um outro canal muito bom para o nosso viver diário de vitórias é o alimento diário. Amém. Né? A obra do apóstolo, né? Essa série Gálatas, a filiação. Esse fascículo, a obra do apóstolo, evangelizar. Então, nesse alimento diário, nós contemos o quê? 8 mensagens. Suficiente para 2 meses. 8 semanas, 8 mensagens, né? É suficiente para 2 meses para nós, para sermos supridos. Mas não é aquele suprimento assim, não. É um suprimento diário, você comer devagar, você ruminar, você ter o seu alimento diário, onde você pode pegar, você pode riscar, você pode marcar, né?
Aí eu queria perguntar aqui, todos têm o alimento diário? Quem não tem alimento diário, levante a mão, por favor. Quem está sem alimento diário? Uma. Quem mais? Duas. Quem mais? Quem está sem? A gente vai providenciar. Ok, Rosca? O Rosca já vai providenciar. Por quê, irmãos? Quanto que é importante isso para nós? É o nosso viver. O Senhor nos chamou, nos salvou, né? Nos colocou num viver, esse viver da igreja, e esse viver é um viver de aperfeiçoamento, é um viver de crescimento de vida. E Gálatas, hoje nós estamos vendo a filiação. A filiação, o que que é? É o pleno amadurecimento, o crescimento de vida. Nós reinarmos, para nós podermos reinar com o Senhor. E essa necessidade hoje eu preciso estar suprido. Eu preciso estar suprido. Eu sozinho, na minha independência, eu não vou conseguir nada. Mas eu lendo o alimento diário, eu tendo contato com os irmãos, eu indo no Bucafé, eu vindo para as reuniões, eu saindo na comportagem, ou nos grupos familiares, através do jornal Árvore da Vida, em comunhão com as pessoas. Irmãos, tudo isso são meios para eu poder crescer em vida. E o alimento diário, além disso, ela vem compartilhando todo o encargo de mensagens que nós ouvimos na conferência durante 9 dias. Então aí vem mais detalhado, vem mais elaborado, com mais detalhes, com mais riquezas, onde nós podemos extrair para o nosso viver. A maior finalidade do alimento diário. Agora, uma coisa que nós queríamos recomendar aos irmãos. Se vocês são 2, se vocês são 3, se vocês são 4 dentro de uma casa, irmãos, por favor, não limite o alimento diário, um alimento diário para 3 ou 4 pessoas. Faça um investimento. Um alimento diário para cada um. O quanto é importante você ter o seu alimento diário e você estar ali na sua comunhão com o Senhor, você fazer aquela sua anotação. Irmãos, é a sua experiência. É a sua experiência. É a sua comunhão com Deus. É uma coisa que está ali íntima sua. Nós temos uma comunhão comunitária, mas temos uma comunhão íntima. Íntima com Deus. As pessoas podem chegar, podem levar tudo de você. Pode levar tudo. Pode cortar até seu braço, cortar suas pernas, pode levar tudo. Mas não leva a sua experiência. Jamais. Jamais levam a sua experiência. Por isso, sempre nós recomendamos aos irmãos, tenha o seu alimento diário, faça as suas anotações, aquilo que você ganhou, as suas experiências, o seu livro, a sua Bíblia, faça as suas anotações, não tenha medo não, é seu, é a sua comunhão, é a sua intimidade, é o seu diário ali do seu dia a dia, do seu viver, das suas experiências com Deus. A necessidade hoje dessas nossas experiências, mas para quê, irmão? Para que tudo isso? Para nós termos um viver vitorioso. E nós podemos estar cooperando dentro daquilo que os irmãos compartilharam nessa manhã. Esse viver o quê? De cobrir, de apacentar, de suprir os irmãos. A nossa região, que nem nós comentamos ontem, são 21 cidades da micro-região, hoje 21 cidades que têm um testemunho, que têm irmãos. E essas 21, na verdade, o sul de Minas são 136 cidades. Temos 21 cidades com irmãos. Agora, quantas cidades ainda faltam, irmãos? Mais de 100 cidades. Né? Mais de 100 cidades. Quanto nós precisamos avançar ainda? Então, hoje, esse cuidado não se restringe somente a nós. Não a nós, mas em toda uma região. A nossa visão precisa alargar, nós precisamos sair do nosso mundinho, desculpa falar assim, tá? Mas isso eu estou falando para mim. Eu sair do meu mundinho, da minha reserva, do meu cantinho e poder enxergar o que é lá fora, a necessidade das pessoas, a necessidade das igrejas. Quando nós temos um coração trabalhado por Deus, nós temos esse coração cada dia mais alargado, nós começamos a enxergar as necessidades de Deus para com as pessoas, a necessidade de Deus para com as igrejas. E foi isso que Paulo, durante essa mensagem dessa semana, a mensagem 5, as igrejas da Galácia, foi esse sentimento do Paulo.
E o Senhor vem nos mostrar aqui justamente um processo de transformação de Paulo, de Saulo para Paulo, de um estado infantil para um estado de amadurecimento, um estado de responsabilidade, um estado de comprometimento, um estado de total dedicação, comprometimento com as pessoas, de preocupação. Então, quando eles saíram e pregaram em toda aquela região da Galácia, em todas as igrejas, levantaram testemunhos, tudo, mas os judaizantes, o que eles queriam? Eles queriam introduzir ainda a circuncisão, baseado na lei de Moisés. Queriam voltar ao Velho Testamento. Isso era regredir, irmãos. Era voltar à escravidão. Não era isso que Deus queria. Toda uma liberdade que foi proposta em Cristo, uma liberdade que foi proposta para eles desfrutaram totalmente no Espírito, né? Foram gerados no Espírito e voltar totalmente a uma escravidão. E hoje, muitas vezes, pode estar coisas interferindo no nosso viver, assim como tem coisas que estão interferindo no viver dos nossos irmãos. Por isso a necessidade de nós andarmos e vivermos no Espírito. 3 João, vamos ler um versículo aqui. 3 João, terceira epístola de João, versículos 5 até o 8. Aqui, nessa passagem aqui, é um testemunho de Gaio, quanto à sua receptividade, o seu amor, a sua atenção, o seu cuidado para com as pessoas. Mas eu queria fazer uma aplicação aqui para nós, irmãos, quanto ao cuidado de nós a cuidarmos dos irmãos. Hoje é fácil para uma igreja como a nossa, a igreja em Varginha, nós que reunimos na igreja em Varginha, com 150, 160 irmãos. Hoje tem muitos irmãos que não estão aqui por causa do feriado, teve o casamento do nosso amado irmão Isaac. Também muitos irmãos se deslocaram para Campinas, principalmente muitos jovens. Muitos irmãos estão viajando também, que aproveitou o feriado mais prolongado, foram visitar a família. Mas para nós aqui, 160 irmãos é mais cômodo, muitas vezes cômodo. E agora uma cidade que são 4 irmãos, 2 famílias, ou 3 famílias. Qual a necessidade deles, irmãos? Né? Qual a necessidade deles de ajuda, de cooperação? Porque as mesmas tribulações, as mesmas perseguições, as mesmas situações que nós passamos, eles também passam. É as mesmas situações que eles passam. Eles também passam a mesma situação, a mesma perseguição. Agora, quanto eles precisam estar fortalecidos no Senhor? Né? Senhor Jesus. Vamos ler? O bom exemplo de Gaio, né? Amado. Vamos ler? Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Até aí. Gaio ele praticava, tanto com os irmãos, quanto com os estrangeiros. Ele fazia todo aquele acolhimento, cuidava, tratava. Quanto hoje nós cuidamos dos nossos comportores? Quanto hoje nós cuidamos das suas famílias? Quanto hoje nós cuidamos dos nossos amados irmãos nas nossas localidades? Vamos citar algumas. Alfenas, Campanha, Eloy Mendes, Paraguaçu. Paraguaçu, os irmãos sabem que tem irmãos lá? Tem irmãos lá em Paraguaçu? Numa roça. É o Cláudio. Numa roça. Eles ficam lá num sítio. Né? Eles já chegaram a morar na cidade, mas agora retornaram de novo, que ele trabalha justamente na roça. Mas é um amado irmão. É um amado irmão, uma amada família. E quanto eles precisam de cooperação, de ajuda? Paraguaçu, Campanha, São Gonçalo do Sapucaí, Pouso Alegre, Itajubá, Lavras, Perdões. E a gente vai... Nepomuceno, tantas cidades. Na verdade, são 21 cidades hoje que nós temos o encargo de cuidar. E essas 21 cidades,
e nós tivemos a grande oportunidade no final de semana passado, estarmos com esses irmãos aqui. Não tiveram todas, infelizmente, mas a maioria deles. Então, irmãos, a gente, o quanto procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E isso faz mesmo quando são estrangeiros. A mesma necessidade que nós temos, eles têm também do outro lado. É a mesma situação, as mesmas dificuldades. Vamos ler o 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Farás encaminhando-os na sua jornada por modo digno de Deus. Eu queria relacionar o quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Queria relacionar esse versículo com o que nós lemos em Mateus 24. O que é que o Senhor fala lá? Vamos ver? Vamos ver aqui. Deixa aí. O que é que ele fala aqui no Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o que, irmãos? Cuidando de quem? Dos irmãos, das pessoas. O que você vai fazer? E o que você vai fazer no reino? Cuidar de pessoas. Então é melhor cuidar agora, né? Porque nós somos aperfeiçoados, né? No reino, o Senhor já vai nos utilizar mais ainda. Em verdade, o que será que... Qual vai ser o prêmio, irmãos? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Você vai reinar com o Senhor. Todos. Voltando. O quais, perante a igreja, deve testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois, vamos ler o 7? Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Foi por causa do nome. Tantos testemunhos foram levantados hoje, né, em outras cidades. Tantas outras cidades. Varginha cooperou com os irmãos. Foram lá, ajudaram muito tempo, mas eles, por causa do nome, deram testemunho, né? Por causa do nome foi que saíram. Por causa do nome, hoje eles mantêm. Às vezes com muita dificuldade, irmãos. 4, 5 irmãos. 2, 3 famílias. E eles necessitam de ajuda, eles clamam por ajuda. Por favor, venham aqui comigo. Por favor, eu preciso de vocês. Quanto eu fico alegre quando vocês chegam. Portanto, vamos ler o 8? Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós temos hoje essa finalidade, esse propósito de sermos aperfeiçoados e cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Se Deus quer cuidar das pessoas, por que eu não posso cuidar? Ele está contando com você e está contando comigo. E justamente, Paulo, né, na mensagem da semana que nós lemos no Alimento Diário, Paulo ele passa por esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de amadurecimento. Paulo, que nem nós sabemos, ele tinha um caráter, uma personalidade forte, uma vida da alma muito forte. Então ele brigava, ele discutia, ele brigava em todas as situações e por causa disso ele era muito perseguido. Ele era muito perseguido. E nessas perseguições ele sofreu muito. Então tiveram até que tirá-lo por um cesto os seus discípulos. Então uma das primeiras coisas que nós vimos nessa semana, a questão de discípulos. Ontem a nossa amada irmã compartilhou. Irmãos, quando estamos servindo ao Senhor, nós envolvemos alguns jovens, né? Que nem foi o testemunho também da Jaqueline, né? A Rafaela gosta de servir na cozinha, gosta de estar junto ali com os irmãos. Irmãos, isso é uma bênção. Mas o serviço é somente da Cida? O serviço é dela? Não, o serviço é do Senhor e para o Senhor. O serviço não é nosso. Ganhei muito que a irmã falou ontem. O serviço não é meu. Não, o serviço é do Senhor e para o Senhor. Vamos envolvendo os jovens para quê? Para eles crescerem, para eles serem aperfeiçoados, para eles assumindo as funções dentro da igreja.
para eles irem assumindo, sendo aperfeiçoados nessa situação e estarem assumindo, irmãos. Tem uma geração hoje aqui no nosso meio, tem uma geração de jovens muito bons, cuidados, supridos, sendo aperfeiçoados. E esses jovens precisam ser utilizados pelo Senhor, para servir ao Senhor. Então vai ser nas saídas, vai ser nos serviços aqui. Então, por isso que nós, cada dia mais, irmãos, o Senhor tem nos dado sentimento, está chamando jovens. Envolve dali, envolve daqui, puxa dali, puxa. Vão errar? Vão errar. Vão errar. Mas graças ao Senhor pelos Barnabés que existem na igreja, né? Um personagem que aparece na Bíblia cuidando de quem? De Paulo. Quando Paulo foi enviado para Tarso, devido a situações de discussões, mas aí Barnabé precisava sair. Aí quando ele saiu, ele foi até Antioquia, voltou, pegou a Paulo e levou. Para quê? Para cuidar dele, cuidar do jovem, aperfeiçoar o jovem. Ele não mediu os erros dele, não. Assim foi o caso, a mesma coisa de João Marcos, primo de Barnabé. Quando na primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos foi junto. Mas quando apareceu as situações negativas, João Marcos desistiu. Ele desistiu porque ele se viu fora do conforto dele. Opa, muito sofrimento. Ele voltou, ele retornou. Mas uma pessoa que erra, ela será continuamente, irmãos, inútil? Jamais. Deus tem um propósito. Deus tem um cuidado, Deus tem um trabalhar. Então, todos nós estamos sujeitos a erros. Eu e você, os jovens, os irmãos mais maduros. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós estamos sujeitos a erros. Nunca estaremos livres dos erros. Jamais. Jamais estaremos livres dos erros. Mas o que nós ganhamos com tudo isso é o cuidado e o amor dos irmãos. Os irmãos vêm, cuidam, apacentam, suprem toda a situação. Então nós precisamos desses Barnabés hoje. E quem é que é esses Barnabés? Sou eu e é você. Mesmo aqueles jovens hoje que já têm uma experiência maior no Senhor, quando estão servindo, irmãos, está servindo outros jovens mais novos, irmãos, é a oportunidade de cuidar, é a oportunidade de suprir. Então, tudo é situação para nós crescermos na vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí nós vemos Paulo passando por esse processo, amadurecendo, sendo trabalhado pelo Senhor. E nesse trabalho ele amadurece. Aí quando chega, lá em Atos está registrado, que quando os irmãos vão enviar as pessoas, chamam a quem? A Barnabé e Saulo. Ali mostra já que ele já foi amadurecido, ele já cresceu na vida, apesar de outras situações, mas ele já tinha crescido mais na vida, e ele já poderia servir ao Senhor. Então nós queríamos hoje, nosso encargo maior, irmãos, nessa semana, é justamente encorajar os irmãos a servirem em toda e qualquer situação. Nós temos casas para apacentar, nós temos famílias para visitar, nós temos igrejas da nossa região, nas outras cidades, para poder visitar, estarmos junto com os irmãos. Nós temos famílias a serem cuidadas, famílias para pregar o Evangelho, como o Café Comunidade, que nem eu comentei ontem. Nós temos famílias para serem resgatadas. Nós temos famílias para serem resgatadas. Irmão, se eu não tenho acesso hoje com essa família, mas eu posso estar orando. O Senhor tem acesso. O Senhor tem acesso. Basta ter o nosso coração. O nosso coração de estar ali cuidando. E hoje nós nos vemos aqui com essa mensagem às igrejas da Galácia. A Varginha, ela tem
por ser uma igreja com maior número de irmãos na nossa região, ela se tornou uma igreja polo. Mas essa igreja polo, irmãos, naquele dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Quando nós lemos que nós desfrutamos, ontem nós falamos, né? Aperfeiçoados pelo Senhor para amar, gerar e apacentar as pessoas. Nós lemos isso aqui na segunda-feira. E a nossa sugestão com os irmãos no grupo familiar hoje seria ler essa mensagem. Né? E quarta-feira também? Hoje e quarta-feira. Quem é que tem essa mensagem? Quem não tem, perdão? Quem não tem? Quem não tem? Quem não tem? Então, o Brito já vai ajudar agora. Então, quem recebeu, abaixa o braço. Quem não recebeu, fica de pé aí que a gente vai providenciar. Tá? Mas é importante, irmãos, nós ganharmos. E no penúltimo parágrafo, fala assim: quando o Senhor voltar, prestaremos contas diante do tribunal de Cristo a respeito daquele que Ele nos confiou para amarmos e cuidarmos. É forte, né, irmãos? Forte, né? Nós vamos ter que prestar contas disso, irmãos, de quem o Senhor nos confiou, para nós amarmos e cuidarmos. O Senhor requer que sejamos servos fiéis e prudentes, mas também diligentes. Por isso, Ele tem nos levado não apenas a cuidar das pessoas em outros lugares, mas principalmente que devemos dedicar tempo para servi-los, apacentando-os, ouvindo-os e alimentando-os com a palavra de Deus. Precisamos alargar o nosso coração para incluir a vida familiar em nosso aperfeiçoamento. Não somos aperfeiçoados sozinhos. Precisamos da cooperação da nossa família e dos irmãos para um dia obtermos glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A alegria que provém do Espírito não é apenas para o nosso desfrute individual, mas para que levemos a vida de Deus para todos. Senhor Jesus, a partir do viver familiar que agrada a Deus, somos habilitados a transmitir o Evangelho do Reino a outras pessoas, em todos os lugares. Esse é o aperfeiçoamento que nos torna aptos a cooperar na obra do ministério. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Só demos uma pequena resumida. O nosso tempo também hoje, como nós não teremos almoço, não é verdade? E hoje a gente queria abrir mais pelo menos uns 5 minutos, uns 10 minutos, para os irmãos poderem compartilhar do seu cuidado, do que você está cuidando, da sua experiência de apacentamento, da sua experiência de oração. Irmãos, fica à vontade, que nem ficaram bem à vontade agora na parte da manhã, também fique à vontade agora. Amém? Aleluia. E outra, irmãos, não esqueçam do alimento diário. Não esqueçam, desfrutem, comem. Que nem o hino que nós ouvimos hoje de manhã. Come. Nossa necessidade é comer de Cristo. Aleluia.